Os Minions ou soldados rasos são basicamente a bucha de canhão de qualquer vilão. Eles trabalham na linha de frente com o objetivo de enfraquecer os Rangers, para só depois o monstro do dia entrar em ação. Normalmente esses personagens costumam ser os mais fracos dentro de suas respectivas temporadas, muitas vezes sendo derrotados por simples golpes. Mas e se eu te disser que existem sim alguns desses soldados que acabam sendo bem poderosos, e em alguns momentos até mais poderosos que os próprios Rangers? No vídeo de hoje nós vamos ranquear os 10 Minions mais poderosos de Power Rangers. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Em 10º lugar, os Kelsaks da Fúria. Os Kelsaks da Fúria aparecem pela primeira vez no episódio 22 de Power Rangers Tempestade Ninja, e eles são um aprimoramento de Kelsaks normais criados pela Abelhuda. Esses eram soldados tão poderosos que a sua força física era maior do que a força dos Rangers, e a resistência deles era tão alta que os ataques dos Rangers não faziam efeito neles. Foi necessário criar uma nova atualização para a Espada de Ouro, para só assim conseguirem feri-los e por fim derrotá-los. Em 9º lugar, os Crybots de cabeça laranja. Em Power Rangers SPD, os Crybot de cabeça azul são descritos como soldados de elite, mas os cabeça laranja são descritos como os robôs mais difíceis de todos. Pra gente ter uma noção, ainda na forma base no começo da temporada, os Rangers já tinham uma força capaz de levantar mais ou menos 1 tonelada. E mesmo possuindo uma força física tão grande, eles não chegavam perto da força física do cabeça laranja. Indo além de sua enorme força, os Crybots de cabeça laranja são incrivelmente habilidosos e ainda possuem um poder destrutivo bem alto. Esse é um Minion que se assemelha bastante com o monstro do dia, já que ele consegue lidar com toda uma equipe. Em 8º lugar, os Stingwingers. Os Stingwingers são os capangas do exército do Scorpius, que aparecem desde o primeiro episódio de Galáxia Perdida. E apesar de não serem lembrados como Minions poderosos, eles até que têm alguns feitos bem interessantes. No episódio 29 de Galáxia Perdida, os vilões tinham um plano para construir uma antena laser bem grande. E como mão de obra, obviamente eles utilizaram os Stingwingers. O impressionante é que por mais que as peças fossem super pesadas, os caras levantavam sem muita dificuldade. Principalmente o Stingwinger que estava levantando a peça da antena, que provavelmente tem o mesmo peso ou pode ser até mais pesada do que um carro. E essa força fica ainda mais evidente quando a gente lembra que só 2 ou 3 deles já eram capazes de segurar os Rangers na força física. Ah, mas eu lembro de um episódio que os Stingwingers foram derrotados muito facilmente. Galera, eu sei disso e você não precisa comentar, mas você tem que lembrar que Galáxia Perdida é uma equipe muito mais poderosa que a SPD, e aqui é Power Rangers, né? Toda temporada tem aqueles momentos em que os Rangers vão lutar com mais facilidade contra os Minions, e tem aqueles momentos que eles vão passar mais sufoco. Isso não muda o fato de que os Stingwingers são extremamente fortes, eles têm uma velocidade muito alta quando estão voando, e ainda têm uma habilidade muito interessante de gerar um campo de força capaz de danificar até mesmo o Léo. Ou seja, é mais do que justo eles estarem na lista. Em 7º lugar, os Stixoids. Os Stixoids são para a Força Mística aquilo que os Cabeças Laranja são para a SPD. Minions muito mais poderosos e habilidosos em combate. Tanto que no episódio 10 de Power Rangers Força Mística, só um desses Minions conseguiu derrotar o Nick em um combate e ainda sobreviveu a um golpe de machado do Xander. E lembrando que o Xander tem força para atordoar vermes gigantes com um só golpe. Em 6º lugar, os Craterites. Os Craterites são bem parecidos com os Stingwingers. Eles parecem personagens fracos, mas a realidade é bem diferente. Só 4 desses Minions já eram o suficiente para segurar o Andros na força física. Aí você pensa, mas pô,
4 caras para segurar o Andros? Então eles são bem mais fracos que os Stingwingers. Só que também é necessário analisar que apenas 2 Rangers do espaço combinando as suas forças já eram o suficiente para segurar um monstro que podia empurrar um prédio no braço. Resumindo, para esses carinhas conseguirem segurar o Andros, eles têm que ser muito poderosos. E por incrível que pareça, eles ainda têm um líder que é bem mais poderoso do que eles. Esse Craterite chefe tinha telecinese, podia disparar bolas de fogo, eletrocutar os seus oponentes e ainda derrotou o Andros e a Ashley juntos. E se isso parece pouco para você, esse Craterite ainda conseguiu resistir a um tiro do sabre espiral com força total. Os Rangers deram muita sorte que só existia um dele. Em quinto lugar, os Spike Balls. Os Spike Balls são minions de elite muito mais poderosos do que os Vivix. Isso além de serem um dos minions mais fortes fisicamente de toda a franquia. Só batendo seus bastões no chão eles conseguiam causar grandes danos ao solo. Eles tinham uma força tão grande capaz de empurrar rochas gigantes maiores do que uma pessoa. E também tinham poder e habilidade para enfrentar 2 a 3 Dino Charge ao mesmo tempo. E olha que os Dino Charge podiam quebrar meteoritos no soco, derrotar e afetar monstros gigantes. É uma equipe bem poderosa. Em quarto lugar, os Muggers. Os Muggers são os soldados rasos principais do Mestre Xandred, e assim como toda a temporada, eles também são bem fortes. Tanto que 3 ou 4 Muggers juntos já conseguiam segurar minimamente a força dos samurais. E olha que os samurais na forma base já tinham força para destruir prédios no soco. E nisso a gente ainda tem os Muggers voadores, os atiradores, os carregadores de canhão. São capangas bem diversificados e bem poderosos. Em terceiro lugar, os Ghouls. Os Ghouls aparecem pela primeira vez no crossover de Resgate com Galáxia Perdida e muita gente pode nem se lembrar deles. Afinal, eles são bem esquecíveis. Porém, apesar de esquecíveis, os Ghouls eram tão absurdos que eles não só eram capazes de resistir aos golpes de resgate, mas também eram mais fortes que os próprios Rangers. E olha que os Rangers do resgate enfrentavam e danificavam monstros que podiam destruir prédios em praticamente todo o episódio. A única forma de derrotar eles com mais facilidade era invocando a energia do Sabre Quasar. Mas aí também, né, era uma magia muito poderosa, não tinha como eles resistirem. Em segundo lugar, os Spitfangs. Eu nem preciso falar muito sobre esses caras. Eles só estão em segundo lugar porque eles conseguiram causar um grande dano na cidade, mesmo estando pequenos e soltando simples bolas de fogo. O nível de destruição deles é altíssimo e a sua posição é mais do que justa. Em primeiro lugar, os Kingsmen. Esses são minions muito especiais que trabalham como a guarda real do Imperador Mavro. Eles eram tão rápidos e fortes que eles conseguiram deixar a equipe de Super Mega Force sem tempo para reagir aos seus ataques. Isso sem falar do seu poder destrutivo, que era tão alto que foi capaz de deixar os Rangers praticamente impotentes. E olha que Super Mega Force é top 5 equipes mais poderosas da franquia. Pra só 2 caras fazerem isso com 5 Rangers, obviamente eles são muito fortes. E por isso, hoje eu os coloco como os minions mais poderosos de Power Rangers. Bom galera, esse foi o vídeo. Ranquear esse tipo de personagem sempre é uma tarefa muito difícil e muito chata. Eles não se destacam muito, não têm grandes feitos. Vocês podem ver que muitos dos minions da lista têm feitos até que repetitivos. Obviamente eu não lembro os feitos de todos eles de cabeça, então se você acha que eu deixei algum de fora, já comenta aí embaixo. Eu espero que você tenha gostado, até uma próxima, tchau!